bem-vindos a mais um episódio do Pode Agir Podcast, episódio número 19. Hoje falaremos sobre vício, como superar um vício. Mas antes, se inscreva no canal, caso você não tenha feito isso. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa receber essa mensagem. Participa no chat, deixa aí seu comentário, o que você quer ver por aqui. E hoje nós estamos com ele, o Guilherme Rosa, que é adicto em recuperação e também é papai do João Guilherme. Obrigada, Guilherme, por você ter vindo. Até que enfim deu certo. Pois é, né? Desde fevereiro, né, que nós estamos aí pelejando para dar certo, né? E graças a Deus, né, hoje está dando certo. A gente está aqui fazendo esse trabalho, nesse podcast, para poder, né, alcançar quanto mais pessoas aí que passam por essa dificuldade, né? Que hoje, assim, é normal, né? Em qualquer lar a gente vê isso daí. E é isso daí, estamos prontos. E eu quis muito que você viesse aqui justamente por isso. Porque uma coisa é, às vezes, a gente falar pela ciência, outra coisa a gente falar assim, a hipnose pode ajudar com isso ou aquilo, como profissional, mas você ouvir uma pessoa que passou por tudo e ainda assim conseguiu, poxa, né? É uma troca de experiência muito rica, né? Isso Pô, mesmo. se o Guilherme deu conta, então quer dizer que ainda tem uma luzinha aí no fim do túnel, É isso né? mesmo. É que a gente costuma muito assim, né? Desde 2009, né, que eu venho lutando contra isso daí, né? E o que a gente vê, né, na televisão e toda rede social, hoje em dia tem muita informação, as pessoas às vezes se perdem, né, por causa disso. Porque, médico, psicólogo, né, isso, e religião e tudo, assim, eu acredito hoje vendo, né, depois de muito tempo trabalhando e estando nesse meio aí, tudo ajuda, né? Mas nada não tem assim, não tem paralelo da ajuda de um adicto para outro, né? Que é o que a gente encontra, né, nos grupos de autoajuda, né? Não tem lá, não tem um médico, não tem um psiquiatra, não tem um psicólogo. É nós mesmo, né, se ajudando um ao outro, cada um com as suas dificuldades, com as vitórias, né, com as conquistas Uhum, e aquele, né, processo de identificação, né? E ali uhum, a gente vai se encontrando e vai conseguindo viver um dia de cada vez, né, longe uhum. das dificuldades, né? Ah, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E eu tenho uma dúvida sobre essa questão da recuperação. Eu já ouvi muito esse termo de adicto em recuperação, mas eu nunca ouvi alguém de fato falar que está recuperado. Eu não sei se é porque eu que nunca tive esse contato, mas quando que a pessoa ela se considera recuperado? É, é o seguinte, essa luta ela é diária, né? Não quer dizer que assim, né, eu tô longe do vício há algum tempo, não quer dizer que eu tô curado, né? Não existe cura, a adicção ela não tem cura, né? É um dia de cada vez, então por isso que a gente usa um termo, né, que é o só por hoje, né? A gente vive um dia de cada vez. E a recuperação assim, quando que a gente fala, realmente o cara recuperou, isso não existe. Né? Eu não vejo isso. A recuperação é um É porque negócio não contínuo. fala mesmo, Né? né? E assim, não é bom para mim falar isso daí. Não, eu estou recuperado. Não, eu estou em processo de recuperação. Né? Porque amanhã ou depois pode acontecer uma dificuldade e tudo. A recuperação ela não é só largar, né, o vício, né? Não, Uhum. não é só largar determinada droga. É conseguir lutar contra a gente mesmo, porque por trás de um vício existe uma pessoa com tantão de defeito, com tanto de dificuldade, né? E assim, a luta nossa, quando a gente fala que está em recuperação, é isso daí, para se melhorar cada dia mais como ser humano, né? E olha que interessante, assim, acaba que a gente vai falar muito de vício, né? Mas é uma coisa que dá pra gente usar muito pra nossa vida, né? É essa questão do meio que o mantra, né, que Uhum, vocês têm. Às vezes a gente fica muito num tempo que não existe, né? Muito no futuro, muito no passado, e a gente esquece de viver o hoje. uhum. E eu acho isso muito legal, tipo, viver um dia de cada vez, viver o que tem pra hoje. E igual você falou, é uma luta diária de terminou o dia e falar, hoje eu consegui, Isso mesmo. né? E de se auto-reconhecer. Por isso, amanhã é outro dia, é outra luta Isso. e vamos pra batalha de novo. É assim, a nossa literatura, né, da Irmandade lá que eu frequento e que eu acredito que vem salvando vidas, né, vem salvando a minha vida, existe, né, assim, o que a gente fala, né, só por hoje eu tô limpo, só por hoje eu tô em recuperação. Mas lá existe um folheto também, uma literatura que fala, né, se só por hoje tiver muito, que você fica
só por 6 horas. Se 6 horas tiver muito, só por 1 hora, até conseguir atingir essa habilidade, né, Vai de fracionando. isso, até conseguir atingir essa habilidade de ficar 24 horas, né, sóbrio e em recuperação, né? Uhum. Você acredita que todo excesso esconde uma falta? Todo excesso Esconde uma falta. acredito, acredito. Você acha que o vício. Tá, é assim. Como que você define o ciclo de um vício? Assim, hoje, né, assim, eu tenho entendimento que o vício da droga, ele é uma coisa que está muito, assim, a adicção engloba o uso de droga, né, o vício, né, mas é uma coisa que a gente costuma dizer que é o último estágio da doença, é o uso de droga, né, apesar de ser Hum, o que leva realmente, né, a pessoa a procurar um tratamento, que leva realmente a pessoa ao fundo de poço ser a droga, né, mas antes do uso de droga tem um tantão de situação que a gente uhum, não consegue lidar, que a gente tem mais dificuldade que as outras pessoas, né, uhum, para poder lidar, para poder aceitar, admitir, entender que aquilo ali é a vida, né, e para nós é uma coisa que é né, um acontecimento de outro mundo, né, sabe? Tipo assim, uhum, minha família, meus pais são separados e isso eu não aceito e tal. Para outras pessoas é normal, mas para o adicto ele tem dificuldade às vezes de aceitar uhum, isso daí, entendeu? E conviver com isso, né? E aí vai acontecendo um tantão de situação até a pessoa chegar no uso de droga, né? uhum. Então, assim, até pela sua experiência com você mesmo e pelo que você vê. Você acha que o vício ele vai estar presente Ele, em alguma coisa ele vai estar ali presente e talvez a gente não consiga identificar porque a palavra vício, né, hum, pelo menos é o que acontece comigo quando vem essa palavra vício a gente logo já imagina isso, né? né, um vício com droga, uma Isso. coisa mais, né, um negócio mais punk. E aí, talvez a gente não consiga identificar isso no dia a dia, por estar ali no dia a dia, e de repente, nossa, mas do nada ele tá viciado nisso. Uhum. E não é do nada, né? Já vem É, aí um. eu vejo que o seguinte, eu falo do adicto, né? Nós, assim, né? Eu acredito que é um vazio muito grande que a gente sente, Uhum, entendeu? Um vazio muito grande. Eu falo assim, a minha adicção, né? Depois que eu descobri, né, realmente essa doença e descobri e aceitei, eu vejo que, assim, eu sofri muito mais na minha infância sem uso de droga. Entendeu? Que eu uhum, vivia recolhido dentro de mim, com dificuldade de falar, minha família conversava, levava num lugar, levava no outro, tentou um tantão de coisa e eu não conseguia me libertar daquilo ali. uhum, Porque a dificuldade de lidar com o sentimento e com as coisas da vida, né? uhum, Eu falei aqui, e tudo que eu falo é ser baseado um pouco na minha experiência, né, e nas coisas que eu vejo dentro da programação, né, dessa Irmandade. Lá tem uma literatura que fala que as outras pessoas elas podem até errar igual a gente, né? Elas podem até ter dificuldade igual a gente tem com as coisas, mas chega um determinado ponto que ela consegue atingir uma maturidade e virar a chave, né? aham, Nós, como adicto, às vezes não, na maioria das vezes não consegue. Entendeu? aham, É aí aonde que procura a droga, né? Procura um vício. E assim, falando dessa questão do vício, né? Hoje eu consigo enxergar, assim, né? Convivendo no meio da sociedade, né? E conseguindo, né? Ter uma qualidade de vida, conseguindo viver uma nova maneira, né? Eu consigo enxergar que existe outros tipos de adicto que não é viciado na droga, né? Eles têm outros uhum, tipos de vício, né? uhum. Compra, sexo, Isso. comida, Aham, né? E assim ó, vai um tantão jogo, né? Um aham, tantão de situação. E onde eu consigo enxergar que o quê? É tudo para preencher um vazio, né? uhum, Um vazio, às vezes, que a pessoa ainda não sabe o porquê daquilo ali, né? E às vezes vai descobrir, né? Se a pessoa realmente tiver decidida a mexer, vai ver que é coisa que ela já vem trazendo desde lá de trás, né? Desde lá de trás e não consegue, assim, entender o porquê, né? E aí, quando se tem um vício, tem uma compulsão, tem uma obsessão, e aí vira uma loucura, né? Aí é uhum. igual eu no processo de uso de droga, é desse jeito, né? Parece que é um buraco sem É fundo, um né? E você buraco sem fica fundo. tentando ocupar aquele vazio, Uhum. igual você E falou, e não, aí, não assim, ocupa hoje, nunca. né, hoje em dia, esse vazio aí, eu entendo que a melhor forma que tem de preencher esse vazio é entendendo que existe um poder superior, né, um Deus, né, lá a gente não prega nenhuma religião,
mas a melhor forma que tem de preencher Uhum. realmente é estando em contato, né, com o poder superior, que é uma coisa que para o adicto, né, não existe, que ele é o seu próprio poder superior. Né? E ele Uhum. toma suas decisões, ele é Uhum. egocêntrico, egoísta, né? Ao ponto de achar que todas as escolhas dele é a certa e de todo mundo tá errado, né? Coloca Uhum. realmente assim, uma venda e sai fazendo aquele tanto de insanidade, né? Cometendo aquele tanto de insanidade. Aham. Então, E são bem persuasivos, né, é nas justificativas. isso, uma facilidade de manipular, né? Né? A Pessoas, gente se situação, questiona, né? Fala assim, isso. parecendo, não é, será que não sou eu que estou errado, né? De Aham. não estar E de não tá a gente entendendo. assim, né, o adicto, né, falando de mim, a facilidade de poder manipular uma situação, entendeu? Para conseguir algo, né? Ela é Aham. muito grande. Hoje, assim, né, longe do vício, né, e tudo, eu ainda me pego às vezes, né? E Uhum. aí é onde que, voltando lá atrás no que a gente estava falando, quando que você está em recuperação? É quando eu consigo olhar para uma situação que eu já vou entrar num processo de manipulação ou de desonestidade e falar, opa, eu não posso com isso daí. Putz, Eu não então posso com isso daí. Então é vigiar, aham, entendeu? é tipo uma autoanálise constante, assim, É. tipo padrões que você Uhum, tem de comportamento que, beleza, isso aqui tá me levando, eu sei que é onde ele vai me levar, então uhum. peraí, opa, né, deixa eu mudar a rota aqui, senão... E aí, como assim, eu tô te falando desse vazio, como ele é muito grande, a gente vai, né, procurando maneiras e meios, né, e assim, participando, né, das reuniões e vendo, né, o que está funcionando para as outras pessoas, e a gente vai tentando, buscando maneiras e meios para poder preencher esse vazio, né? Uhum. Esporte, né? Tanto de situação, Você né? acredita que um vício precisa ser substituído por outro? Sim, eu acredito que assim, né? Existe um vício que ele é saudável e existe um vício que não, né? Aham. Porque dentro da ciência se fala muito disso, né? Que você Aham, precisa substituir um vício pelo isso. outro. Como que, Mas como que você enxerga isso? hoje eu entendo o seguinte, que tem que ter um equilíbrio, Uhum. né? Uhum. Existe assim, é igual eu pedalo, ando de bicicleta, comecei a pedalar e gostar de esporte depois que eu me realmente admiti que eu tinha essa doença, que eu entrei em recuperação, mas é um negócio que eu preciso de ter um equilíbrio. Porque senão aquilo ali vira uma Uhum. compulsão, vira uma obsessão e Aí vai pro extremo de novo. eu quero fazer só aquilo ali. Uhum. Entendeu? Eu quero fazer só aquilo ali. Então, assim, eu vejo muito, né? Eu já também já fiz algumas trocas, né? De tentando preencher, na busca de tentando preencher esse vazio, que me levou a, assim, a sérias coisas negativas, prejuízos negativos, né? Muita coisa, né? Então, Uhum. a gente vai, né? Vai se moldando ali, vendo o que é bom, o que é ruim, e melhora dali, melhora de cá, Ver o que que né? funciona pra você, né? A recuperação, para mim, ela é isso, entendeu? Conseguir ter um equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Porque, assim, para mim, eu, no meu dia a dia, no meu trabalho, se eu não pegar e não fizer bem feito e não terminar aquilo ali, Uhum. aquilo ali vira uma compulsão, uma obsessão, então eu tenho que estar me vigiando, Aham. entendeu? Porque é no trabalho, é com recuperação também, é com esporte, é no relacionamento. Então, assim, Uhum. é um tantão de situação que a gente vai, né, conseguindo buscar esse equilíbrio aí para poder não virar Uhum. um outro vício, né? Uhum. Não tem muito jeito da gente fugir, né, disso. Mas conta um pouquinho da sua história, de como que foi isso pra você, essa, igual você falou que teve um momento que você entendeu. Antes disso, só um parênteses, você fala muito da doença, né? Sim. Então, a adicção é uma doença. Ela é uma doença. A adicção, ela é uma doença. É uma Ela é do... considerada Ela é uma considerada doença. uma doença e é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Que atinge Olha, o físico, o progressivo, mental e o incurável, fatal. espiritual, né? Uhum. Então, assim, ela é catalogada, né? E é conhecida como uma doença mesmo, entendeu? Entendi. E assim, para mim hoje, é muito prazeroso eu falar que eu sou um adicto e que eu tenho uma doença. Né? Porque, igual eu te falei no início, a pior época da minha vida foi na minha infância, até acontecer um tantão de situação e eu encontrar, né, essa doença e alguém para me falar assim, ó, existe um negócio, é isso, 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 Uhum. lê isso daqui, vê se você identifica. Adicção é isso daí. E aí a hora que eu li aquela literatura ali, que eu bati o olho, eu falei, é isso aqui que eu tenho. Eu sou essa Mas qual que pessoa. foi o momento em que você entendeu mesmo, assim, eu quero saber, tipo, por exemplo,
tava num auge, num ápice, a primeiro momento você quis negar, ou pessoas já vinham te falando? Como que foi essa descoberta? Porque, igual assim, né? Eu cheguei no fundo do poço, né? Completamente no fundo do poço. E assim, hoje eu, né? E Apesar pra de. você hoje é tranquilo falar disso? Pra mim Tipo, é. hoje Pra é mim é tranquilo. tranquilo. É tranquilo. Então, assim, graças, assim, né, graças a Deus, né? Eu tenho uma família maravilhosa, né? Apesar de ter passado uma infância toda, né? Não querendo ter aquela família que eu tinha, né? Que era uma das coisas que eu carregava dentro de mim, né? Hoje eu consigo entender que é a família que Deus me deu, né? E se me permitiu nascer, né? E vir com dificuldade, com qualidade, com defeito e com qualidade, é a família que eu tenho, né? Então, assim, isso aí foi uma decisão, uma coisa que eu enxerguei que me fez entrar nesse processo aí de recuperação, né? Então, assim, a minha família viu que estava demais, né? Viu que estava demais, porque assim, na minha vida nada funcionava, nada funcionava. Amizade não funcionava, não ia para frente. Trabalho, eu entrava no trabalho e saía. Né? Relacionamento, eu não conseguia manter o relacionamento por muito tempo. Na escola também foi até que chegou uma hora que não dei conta mais de estudar. Então, assim, antes do uso de droga, é um tantão de situação que vem acontecendo e eu vinha só me frustrando, só me frustrando, só me frustrando. E aí, hoje eu consigo entender que o que? A droga foi uma válvula de escape para poder aliviar aquela dor ali que eu vinha carregando desde a minha infância. Desde não aceitar a minha família, os meus pais separados, né? Vendo o pai do meu vizinho chegando em casa e o meu não. Então, assim, foi um tantão de coisa que aconteceu até eu chegar na droga. E quando eu cheguei na droga, foi, assim, amor à primeira vista. Você começou como? Eu Como você chegou comecei, nela? comecei através do álcool, né? É a droga que tem disponível aí, né, para todo mundo, né? Dentro da minha casa tinha festa de família e tudo, e comecei através do álcool, né? E no primeiro dia que eu bebi, eu já falei assim, não, eu não tenho condição, eu não posso beber. E assim foi com todas as drogas, porque no primeiro dia eu já peguei um porre, já tive um princípio quase de uma coma alcoólica. Então, assim, o vazio estava muito grande, entendeu? A busca para A me sede, libertar, a né? sede Então, para poder me libertar e conseguir falar, conseguir não com que alguém me aceitasse no meio ali, entendeu? Conseguir conversar e ter realmente, assim, sentir essa liberdade. Eu consegui através da droga, entendeu? Do álcool, e aí foi até progressivo, né? Vai até chegar no último estágio, no caso, que foi o crack, né? Até chegar nesse ponto. E aí, então a família vendo essa degradação, a progressão do meu uso, né? Cada dia mais as coisas dando errado, porque não tem como, no ambiente que tem droga, para mim, não tem como dar certo. Hoje eu enxergo isso, aham. entendeu? Não tem como a pessoa. Eu é a minha visão, é o que eu entendo, entendeu? É o que eu bato nessa tecla e não tem como. A vida não funciona, entendeu? A vida não funciona com um vício, né? Então, assim, as coisas É foi meio que uma ilusão, né? igual eu falei, no início foi amor à primeira vista, porque ela me libertou, né? Eu fui, não encontrei o que eu precisava. E o meu sonho, né? Assim, quando eu encontrei, aí já fui para maconha e tal. Quando eu conheci a maconha, eu falei, não, o que eu quero para minha vida é isso daqui, morar na beira de uma praia, conhecer uma pessoa também que usa essa droga e vou viver paz e amor pro resto da vida, né? Mas não tinha como. Era qualquer tanto que tinha era pouco, né? E eu não conseguia controlar aquilo ali, e aí virou um outro problema, né? Virou um outro problema, que eu me tornei completamente compulsivo e obcecado por droga, né? E aí foi assim, eu hoje falo que é o seguinte, foi a primeira coisa que realmente me preencheu a ponto assim de eu ir atrás, de procurar, de saber, e tinha que ter tudo que ia fazer, tinha que ter droga no meio, não conseguia ficar sem. Então, assim, acho que na minha vida foi a primeira situação que eu encontrei que eu realmente assim, falei, não, isso aqui é o que eu vou viver. Né? Porque a escola não tinha gosto nenhum, relacionamento também não, esporte, tentei um punhado de esporte, não ia para frente. Então a droga realmente ela Te conseguiu, nutriu. né? Conseguiu me nutrir aquele vazio ali, aquele negócio todo, a ponto de ir atrás e procurar saber até encontrar tudo que eu Aí, queria. tipo assim, o pensamento era o quê? Ah, o resto
Não, aí nessa hora O o que importa adicto, é isso né? aqui. O que importa é isso aqui, tem que ter. A todo O tanto, resto, o resto é resto. você tá estudando, você É, tem se tá, amigos, tem se tá família. maltratando as pessoas, se não tá, né? É, ainda Pensar. tem isso, né? É. E porque quem sofre mais, né, nesse processo todo do vício, do uso de droga, é a família, né? Uhum. É a família. O cara, assim, o adicto também sofre demais, né? Mas esse sofrimento dele, a droga consegue, né, dar uma aliviada, né? Uhum. Consegue dar uma aliviada. E aí, então, eu cheguei no meu fundo de poço. A hora que a minha Você teve família. uma etapa, assim, você foi tá, o álcool, aí depois você foi pra É, maconha. é um processo, né? Fui para o álcool, aí na hora que eu vi eu já estava na maconha, da maconha para cocaína, aí apareceu as drogas sintéticas, Uhum. frequentei ambiente que tinha tudo quanto é tipo de droga sintética, fui atrás, procurei saber e fazia um tantão de rolo para conseguir ter. E aí na hora que eu vi, né, eu estava no crack, né, que foi o meu fundo de poço, né? Hoje eu brinco muito, falo e assim, né, até meu pai acha um pouco ruim de eu falar isso, mas pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu foi eu ter conhecido o crack. Porque senão, às vezes, eu tava lá até hoje. Nas droguinhas lá que eu achava que ela Entendi. associável, né? Saindo pra uma festa, pra um trem, usava e tudo, mas ali já o descontrole já era grande demais, Uhum. entendeu? Porque eu conheço pessoa do meu meio que tá lá até hoje, né? Vivendo a mesma vida e tá lá, né? Vivendo uma ilusão, né? Que hoje eu entendo que é uma coisa que eu não queria para mim. Então, Uhum. às vezes, se eu não tivesse chegado nesse fundo de poço, né? E às vezes eu estaria lá até hoje, né? E não estaria aqui, né? Falando, Uhum. né? Procurando assim, né? Me melhorar, né? Me conhecer como ser humano, né? E estaria vivendo uma vida que para mim hoje não tem fundamento nenhum, entendeu? Não tem. Uhum. Então, aí quando eu cheguei nesse fundo de poço, né? Minha família vendo a minha degradação, emagrecendo demais, comecei a tirar coisa dentro de casa, as minhas coisas, né? Primeiro foi as minhas, depois de irmão, da minha mãe e tudo. Porque o trem não Em tem. prol disso. O crack, ele realmente ele é uma droga de um poder de vício muito grande, entendeu? Então, o adicto, na Uhum. hora que ele encontra o crack, fudeu, Uhum. né? Realmente a palavra é essa, né? Fudeu. Então eu fazia de tudo para poder ter, para poder usar, né? E fui distanciando da sociedade, né? Porque o usuário de crack ele fica naquele ciclo ali, né? E vai Uhum. vivendo às margens da sociedade, né? Uhum. E aí minha família, graças a Deus, interviu, né? E conseguiu me ajudar, né? Me levar para uma clínica e Mas nesse momento, foi um primeiro momento ou foi quando você percebeu que tava. não, aí eu não percebi, né? Assim, eu Na verdade, fui. estava normal, para você tava Para tudo mim estava normal. normal, mas a primeira internação minha, eu não tinha mais jeito de usar, não tinha mais aonde eu procurar uma maneira e um meio de usar, tinha acabado as opções, entendeu? Tinha acabado as Porque aí opções, também você não trabalhava, não fazia mais nada, não né? produzia de Não jeito fazia nada. nenhum, entendeu? Não produzia de jeito nenhum, a família também já estava tirando as coisas tudo de perto, né? Então, assim, a primeira internação minha realmente foi porque, tipo assim, acabou as oportunidades. Uhum. E aí minha família chegou e falou, e aí, como é que vai ser? Uhum. Então aí eu tomei essa decisão, né, junto com eles, de me internar. Né? Então essa primeira internação, para mim, assim, eu passei 6 meses lá e foi só passar 6 meses mesmo, saí, com 2 meses que eu tava na rua, recaí. Entendeu? Voltei ao uso de novo, fiquei mais 6 meses, 8 meses, não sei, usando, e aí eu me internei a segunda vez. Me internei a segunda vez, e aí foi realmente quando eu tive um despertar espiritual, que é o que a gente Você fala, né? que quis. Essa segunda. Eu que assim, É, não existe isso aí. Eu não dá quis me pra. internar, me interno. O cara interna quando ele vê que tá tudo fodido, entendeu? Não tem mais saída, Uhum. né? E a minha família sempre, né, ainda mais depois que descobriram e tudo, a hora que eles viram, falou, tem jeito não. Tem jeito não, e vamos, e aquela luta, não, eu dou conta, não, e tal, e isso e aquilo até eu consegui ter um momento de sanidade ali, né, no uso, que é uma coisa muito difícil, né? Imagina. Eu tive um momento e falei assim, não, vamos. E fui, entendeu? E aí lá eu consegui, né, graças, assim, né, consegui pegar, né, as literaturas, tudo que tinha lá, todas as ajudas que tinha e trazer e colocar aquilo ali na minha vida. E o que eu entendi? Que se eu não vivesse aquilo ali, se eu não aceitasse aquilo ali, minha vida nunca ia funcionar.
Entendeu? Nunca ia funcionar. Era a última opção que eu tinha de fazer a minha vida funcionar, né? E aí, a partir disso daí, o adicto Guilherme colava com os caras lá do fundão na sala, né? Colava com os piores do bairro, né? Eu gostava era da confusão, Aham. né? E aí, lá dentro, falei assim, eu vou mudar, eu vou virar a chave. Aí comecei a ficar perto dos caras que eu via que estava buscando, os caras que já estavam lá há mais tempo. Comecei a pegar as coisas para fazer, né, que era me passado, né, as atividades durante o dia, começar a fazer as coisas bem feito e começar a fazer para mim, né? E aí o processo de recuperação, né, ele é muito assim, quando o adicto aceita, ele é muito uma coisa muito leve, né? É porque realmente eu admiti e aceitei aquilo ali, eu me rendi, né? Eu não Entendi. fiquei em cima do muro, né? Ah, vou, não vou, vou, não vou. Me entreguei completamente e vivi o que tinha para viver ali, que era aquele processo ali, né? E funcionou, né? E funcionou e depois que a gente sai, né, de uma internação, aí que é o difícil, né? Porque quando tá lá, querendo ou não, tá no porto seguro, né? Não Tá no tem droga, não ambiente, entra, é o tempo inteiro falando de recuperação, de Deus e só coisa boa. Aí quando tá no ambiente sai, certo com as pessoas certas, né? quando sai e vai para o mundo, que é aí que tá as tentação, né? E assim tem uma lista de coisas, né? Se fala lá, é um evite e um procure. As coisas que você tem que evitar e as coisas que você tem que procurar. Aham. Né? Evitar andar com as pessoas que andavam, evitar os lugares, né? Um tantão de situação que, se você for parar para olhar, né? Tá certo, entendeu? Não tem como. A recuperação é isso daí, é uma mudança de vida. Né? Não tem como eu ficar limpo em recuperação e andar com as mesmas pessoas. Né? Vai chegar uma hora que vai dar merda. Né? Não tem Você tem que ser como. forte demais pra não seguir Isso. aquela vibe, né? Porque Aquela a minha vibe era vibração, né? aquela, né? Aí, tipo, eu chego Você num se lugar. reencontra, né? É, Tipo, aí, tipo, conecta de aí novo, eu né? chego num lugar, tá um tantão de maluco lá falando de recuperação, eu olho pros caras, não, como é que eu vou colar com esses caras aqui? Como é que eu vou andar com esses caras? Mas aí, Não conecta, né? quando se tem né, essa admissão, né, que é o primeiro passo, admitir realmente que é um adicto, né, e consegue ir enxergando e entendendo que a vida não funciona sem aqueles caras ali e sem estar naquele lugar, né? Então é assustador pro adicto, né? Para mim, pelo menos foi. Imagino. A hora que falou, ó, você não vai poder ir na boate, você não vai poder ir em tal lugar, você não vai poder ir lá na casa daquele amigo seu, você não vai poder fazer isso e tal, e isso. E eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Né? E aí, e como eu queria demais, né, mudar a minha história, né, e como eu tinha realmente admitido, eu comecei a ir atrás, né, de outras coisas, né? E aí foi onde entrou o esporte na minha vida, né? Comecei a trabalhar, né? E realmente, assim, seguir muito isso daí, evitar alugar pessoas, né? E isso daí é um processo, né? Hoje, assim, eu consigo, né, às vezes, fazer algumas coisas, né? Mas é um processo que, no início, ele é bem, bem complicado, né? E tem que ter bastante disciplina, né? Nossa, É muita porque, vamos disciplina. lá, às vezes você vai mudar um hábito dentro da sua rotina, é difícil, né? Tem várias pessoas que não conseguem sozinhos, né? E procura ajuda. Agora imagina mudar tudo e ressignificar isso tudo, né? E ver que tem uma vida além daquilo tudo que pode acontecer de uma forma que você pode ser feliz. Vixe, Maria. Guilherme, eu tô achando tão interessante porque, tipo assim, eu cresci tendo uma imagem de que, assim, até pelo que a gente ouve, né? A pessoa, quando vai pro crack, aí já era. Meio que assim, sabe? Aí vem essa imagem, né, da pessoa magra, acabada, e, tipo, já quer acabar com tudo, e não tem jeito mais. E aí, te ouvir e lembrar disso, eu penso, caramba, eu imagino tanto que é difícil, porque a gente já tem essa impressão, né? E ouvir você que teve lá e que deu conta é magnífico. Eu tô achando assim, magnífico. E aí a minha pergunta é essa: como? Além disso tudo, o que mais que você fez que você conseguiu sustentar isso? Aí, é assim, realmente, chegou no crack, igual eu falei aqui agora mesmo, fudeu, né? Até, assim, existe umas propagandas na televisão, não sei se hoje passa mais, não experimente o crack, né? Não sei se vocês lembram disso.
Mas tinha uma propaganda que direto passava na televisão. Não experimente o crack. O poder de vício é muito grande. E realmente é, né? E pessoa que usa, eu conheço poucos assim que usou e não é isso que eu quero. Todo mundo que usa é paixão à primeira vista. Realmente o negócio é muito forte, a sensação é muito boa, não posso mentir, né? Tanto é que eu usei e fui atrás e tudo, a sensação é das melhores que existe. Mas a destruição dela é muito grande, né? A destruição que causa na vida de um ser humano é muito grande e chega a esse ponto mesmo que você falou, né? Magro, sujo, né? Tantão de situação. Eu, assim, graças a Deus, né? Eu cheguei a alguns pontos, né? Mas graças a Deus eu não fui morar na rua, né? Eu tinha minha casa, eu voltava para casa, às vezes passava a noite na rua, mas sempre retornava para minha casa, né? Não cheguei a cometer nenhum crime na rua por causa da droga, né? Então, assim, mas é ainda, se eu insistir em ir lá usar de novo, pode ser que eu venha fazer um tantão de coisa que eu ainda não fiz, né? E, essa luta aí é por isso que a gente vive só por hoje, entendeu? É por isso daí, para aliviar esse peso aí, né? Pô, não, como é que eu. Não, é só por hoje, entendeu? E ir buscando outras coisas e Até pela começar. pressão, né? De não ter, nossa, E vida inteira, e não. É começar a osso. ter prazer, né, de viver a vida, né, e gostar, né? Eu hoje gosto de trabalhar. Antes eu não gostava, eu gosto do meu trabalho, entendeu? Tem responsabilidade, as coisas que é me passar, as coisas que é imposta para mim fazer, eu pego e faço e resolvo e vou atrás se eu não der conta. Então assim, eu pego toda aquela energia que eu usava para coisa ruim, para o uso, para me manter meu vício, e coloco nas coisas do dia a dia. Entendeu? E coloco nas minhas coisas do dia a dia, né? Se você encontrasse aquele Guilherme, o que você falaria pra ele? Lá atrás. Tá aí uma questão, né? Vira e volta tudo, faz tudo de novo, né? Volta lá atrás e começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo. Ah, porque assim, eu hoje, eu não consigo assim, ter arrependimento da pessoa que eu fui, entendeu? Eu aceito aquela pessoa, né? Eu aceito aquele Guilherme. E ele tá aqui ainda. Ele tá aqui dentro, né? A luta é todos os dias. E aquele Guilherme tem coisas boas também, né? Também. É aí que tá. É aí que tá o lance da recuperação. Começar a entender que eu tenho qualidade também, né? Começar a entender que eu tenho algumas qualidades. Assim, uma coisa que às vezes para pessoa, para um ser humano aí na rua é normal ser convidado para fazer um podcast. Para mim não é. Entendeu? Porque eu tava fudido, cara. Eu tava fudido. Entendeu? Eu tava completamente fudido, sem perspectiva de vida. Entendeu? Aí uma pessoa me chama do nada, ou vem cá pra você falar pra nós aqui. Fala o quê? Eu só arrebentei com tudo. Né? Então isso aí é uma coisa que pra nós, né, pro adicto é uma coisa, ó, massa, né, cara? Antigamente eu tava ali, né, não tinha, olhava, todo mundo olhava pra mim, não tinha visão de esperança nenhuma. Né? Hoje eu sou uma visão de esperança. Sim. Né? Eu sou uma visão de esperança. E assim, alguns fatos que acontecem na vida da gente, né, que faz eu olhar para dentro de mim e falar assim, não, eu tenho valor. Sim. Né? Lá atrás eu errei, aconteceu um tantão de coisa, mas hoje eu sou pai, né? Deus permitiu eu ter um filho, né? Eu consigo arcar com as minhas responsabilidades. Né? Esse fato é uma coisa que pro adicto, ele não estava nem aí. Né? A maioria dos adictos mora dentro de casa, pai e mãe que cria, que paga as contas, né? Faz um tantão de merda, e pai vai ajudando ali, ajuda de cá, e quando não é o pai, é a esposa que aguenta o negócio, né? Então, assim, essas situações da vida que para as pessoas lá fora, né? Para a pessoa que não é um adicto, que não chegou no fundo de poço, isso é tudo situação normal, né? Às vezes faz ali durante o dia e nem vê o que está fazendo. Para nós é um prazer muito grande, entendeu? Conseguir pagar uma conta, né? Conseguir ter responsabilidade de chegar no horário no trabalho, né? Conseguir manter um relacionamento, né? Conseguir estar aqui falando disso daí abertamente. Antes eu não conseguia conversar, entendeu? Eu não conseguia conversar com meu pai, com a minha mãe. Coisa simples, eu já fui em psicólogo e fiquei calado a sessão inteira, calado, sem conseguir falar. Então, para mim é uma qualidade. Hoje eu consigo falar, né? Eu não falar e ajudar outras pessoas, né? Então, assim, é isso daí que a gente vai, que eu vou encontrando, entendeu? E vou
né, colocando como ponto positivo na minha vida para não querer voltar lá mais, né? Não querer voltar ao uso de droga, Sim. né? Que para às vezes, né, como eu disse, às vezes é uma situação normal para todo mundo, né? E para Uhum. nós realmente é muito difícil manter essas coisas, entendeu? O adicto ele tem muita dificuldade com o sentimento, né? E eu falo que durante o meu dia é um turbilhão de sentimento. Né? E às vezes Uhum. algumas coisinhas que acontecem assim que nem. Às vezes é coisa que nem aconteceu, mas que às vezes dentro de mim eu vejo que vai dar errado ou que não vai sair do jeito que eu quero, Uhum. entendeu? Que meu dia já começa a ficar ruim. Né? Aí eu tenho que voltar lá atrás, faço as minhas orações, né? E Uhum. começo a me conectar e falar: opa, peraí, calma, você vai sofrer por antecedência, uma coisa que nem aconteceu. Né? Então a luta Uhum. ela é o dia todo, né? É um É um processo mesmo, é processo bem isso. profundo e Uhum. por isso que é importante o É. conhecimento e o autoconhecimento, Uhum. né? De entender que é uma doença e que isso tem uma base, Uhum. né? E o autoconhecimento de entender como cada um funciona, né? Isso. E aí, assim, a coisas que a gente falou lá atrás, né, de religião, psicólogo, psiquiatra, né, terapia, um tantão de coisa que existe, né? E que ajuda, sim, tudo ajuda demais. Né? Eu acredito que assim, a primeira ajuda é estar dentro do grupo, estar dentro das reuniões. Essa daí não pode faltar. Né? E aí depois vem essas outras coisas, né? Medicina, né? Às vezes ansiedade demais. Eu sou uma pessoa que sou muito ansioso. Hoje eu consigo, né, fazer o uso de uma medicação que me ajuda bastante, né? A religião ajuda também. Então, assim, é tudo coisa que a gente vai colocando, terapia, psicólogo, é coisas que a gente vai colocando e que vai agregando, né, para esse processo de recuperação junto, não esquecendo, né, das reuniões que é o primordial. Né? A gente Aham. fala assim, ó, o cara afastou da reunião, ele está num processo de recaída, porque ali é o alicerce, né? Ali é o alicerce, é estar indo nessa reunião, é estar frequentando, é estar junto com aquelas pessoas ali que têm, né, o mesmo problema que a gente, né? E Ter o a intuito. troca ali, né, do tete a tete, ver que a outra pessoa também tá passando por alguma coisa e que, como diz, não é que é normal, é normal, né? Uhum, Porque tem situações padrões, eu imagino. Eu vejo muito isso também com o grupo de gestante, né? Com uhum. mães que se ajudam por isso, porque a gente vê a outra contando uma coisa que você fala, nossa, eu não tô sozinha. Ela passa por isso também, ela fez isso e isso pode me ajudar. Eu posso testar comigo, né? E o intuito disso tudo, a gente tá lá no grupo, entendeu? E tá em recuperação, é para esperar o cara que tá lá usando droga. Uhum. Né? O intuito do grupo tá aberto hoje, lógico, é pra gente ir lá, né, e compartilhar e falar das nossas experiências, mas nós estamos lá para esperar o cara que ainda tá usando, porque a gente acredita que uma hora ele vai chegar lá, Ah, entendeu? entendi. Então, assim, é doar, né? É E é um tudo aquilo lugar que você que. tá ali sem julgamento, você Uhum. também não vai olhar o outro com julgamento, você Sim, zera seu julgamento sim. também, você só E aí ouve. a gente, né, se autoajuda ali e consegue ajudar as pessoas que estão, né, passando por dificuldade e que chega até nós, né, que chega durante o dia a dia também, né, às vezes um amigo, um vizinho, né, Aham. que as pessoas, né, sabem da minha história, né, as pessoas próximas, às vezes até não pessoas que não são próximas, mas aí tem um amigo que conhece, que fala, não, o Guilherme e tal, passou por isso e tal, aí fala, indica, e aí liga e conversa e tal, então assim. Da pessoa fracassada que não tinha reconhecimento Aham. nenhum, hoje você é um modelo de E aí o sucesso, que de mantém, a gente superação. fala que o que mantém realmente assim a recuperação, tudo ajuda demais, mas o que mantém mais é essa doação, entendeu? É Aham. poder ajudar uma outra pessoa que está no uso, né? Uhum. Como que como como que você conseguiu revisitar essas histórias e ressignificar isso? Olhar diferente para essas histórias a ponto de falar e tá tudo bem. Você Eu fala falar as sobre minhas isso. histórias de vida. Isso. E sobre o vício, né? Que é Aham. o. É aceitar, é igual eu te falei, eu não tenho arrependimento, né? Eu não posso ficar guardando ressentimento do meu passado.
né? Porque se Fica eu querendo ficar, negar, sentir porque se eu culpa. ficar guardando ressentimento, ele vai só cada vez vai me corroendo. Ressentimento eu vejo que é um dos piores sentimentos que E tem para como um que você se adicto. libertou desse ressentimento? Por que eu tô te perguntando esses detalhinhos? Uhum, Porque a gente imagina que vai ter aquela pessoa que tá assistindo e que identifica. uhum, E que identifica que tá nesse processo de negação, de culpa, de não sei o quê, não podia uhum. ter feito isso, babá. Então, assim, eu sei que é um detalhinho, mas da pessoa, de ter essa pessoa que tá assistindo e falar assim, opa, eu posso fazer isso, Aham. talvez isso funcione pra mim. Como é que você como é que você se libertou desse ressentimento? O que que Assim, você não fez? tem uma receita, né? Cada um encontra uma maneira, cada um tem um tipo de ressentimento, né? Então, assim, não tem uma receita, eu fiz isso. Eu acho que, assim, a partir do momento que eu aceito a minha adicção, né, que eu admito que igual eu falei que já é o primeiro passo, eu tô fazendo as pazes com o meu passado. Eu tô fazendo as pazes com o meu Uhum, passado, e aí, durante esse processo, eu vou enxergando que existe um tantão de situação que se eu não me libertar delas, eu vou continuar sofrendo, né? Eu vou continuar sofrendo, vou estar em recuperação, vou estar limpo, vou estar longe do uso de droga, mas aquilo ali dentro de mim vai ficar me machucando uhum, e tal. E aí é onde que entra os trabalhos dos passos, né? Que tem os passos lá que a gente escreve e tudo. E a gente fala que é o seguinte, cada vez, os passos são 12 passos. Cada vez que o adicto escreve esses 12 passos, é tipo uma cebola, né? Vai tirando uma camada. Né? E ele escreve mais uma vez o ciclo, tira mais uma camada. Então ele vai conseguindo cada vez mais se libertar, né? Porque tem ressentimento que não é da noite pro dia, né? Tem situação que você não vai conseguir ficar livre dela da noite por dia, né? Então assim, é um trabalho mesmo, né? Um processo, né? Então é difícil falar assim, não, eu fiz isso e consegui. Eu acho que o primeiro passo, né, é admitir. Falar, opa, peraí, eu tenho que admitir, eu tenho que aceitar, minha história de vida é essa, eu fiz isso e isso lá atrás, mas eu vou começar a fazer diferente a partir de hoje. Né? Eu vou aham, começar a fazer diferente, eu vou andar pelo caminho diferente. E assim, quando a gente começa a fazer diferente e a sentir prazer em estar fazendo diferente, as coisas vai limpando, né? Você vai conseguindo uhum, fazer as pazes com o passado, vai conseguindo aceitar, admitir, e as coisas vai acontecendo, né? A vida vai andando, né? Porque, como eu falei, tem ressentimento que eu carrego comigo às vezes até hoje, uhum. né? E tá lá guardado e eu nem, às vezes nem tenho conhecimento, É, né? com certeza. E Às vezes várias nem coisas tem que estão conhecimento, inconscientes, né? Que a né? gente É vai igual essa fazendo. questão que eu te falei, que eu tive bastante dificuldade na minha infância, a situação dos meus pais, eu consegui através de um processo, né, de quarto passo, né, que a gente faz um inventário, escreve da vida, fala da gente todinha, né, e lê aquilo ali para uma outra pessoa. Aí ele falou para mim, falou assim, cara, você tem que aceitar sua mãe e seu pai. É sua história de vida, são seus pais. Deus permitiu que os dois ficassem juntos por um tempo, né? E tivesse você e seu irmão. Então são os seus pais, é os pais que Deus te deu. Aham. A situação deles é essa, sim, mas se você continuar preso nisso daí, você vai continuar, né? A sua vida nunca vai funcionar. Então foi a partir disso daí que eu comecei a aceitar, né? Aceitar e entender que é o pai e a mãe que eu tenho, né? Que hoje, assim, graças a Deus, né, eu consigo ter um bom relacionamento, né? Consigo olhar para eles com outro olhar, né? E Uhum. aceitar e entender que tudo que eles fizeram para mim foi de melhor, né? Mesmo eu achando que aquilo ali não era certo, mas é o que eles tinham para me oferecer, Fizeram o melhor que eles né? podiam com o É melhor que eles isso. tinham. Né? E dentro da minha casa, se eu sou adicto, meu irmão não é, né? Então, assim, Ah, legal isso. eu consigo entender a minha adicção nisso daí. Meu irmão cresceu no mesmo ambiente que eu, ué. Aham. Por que que ele não fudeu com a vida dele? Entendeu? Por que que eu? É porque eu sou adicto. E ele, quando fala disso, dos seus pais, pra ele Para tá ele, tranquilo. pode ter outros tipos de dificuldade, né? Que é uma coisa normal, né? Eu acho que assim, não é todo mundo que. Não, eu sempre fui a vida inteira tranquilo com meu pai e com a minha mãe, né? Eu, às vezes, assim, tenho outros tipos de dificuldade, né? E então, assim, para ele foi uma situação que nunca teve problema, né? Ele nunca passou por isso, Uhum. né? Eu já tive, né? Eu tive bastante dificuldade, né? Eu não tinha discernimento para entender e aceitar aquela situação ali do jeito que era, Você né? acha que você não. Você acha não, assim. É.
Mas, ó, falando, só corrigir aqui, eu não tô jogando a culpa neles, né? É uma Não, história de claro. vida, né? É uma história, a minha história de vida é essa, né? Hoje, né, eles não, a doença da adicção, ela é uma doença da família, né? É uma doença da família, por causa do ambiente ali, de tudo, o cara, né, já nasceu com a predisposição. Por trás da adicção, existe uma família, como que eu falo? Existe uma família disfuncional, né? Eu vendo através, né, de tantos anos mexendo e estando no meio disso daí, eu consigo enxergar isso daí. Existe uma família disfuncional. E aí onde que a gente fala? É uma doença da família, mas a responsabilidade, né, de recuperação ela é minha. Né? Eu não posso ficar jogando a carga, minha família foi isso, se culpando eles, que era o que eu fazia, né? Minha família tal, tal, então eu vou fazer isso. Então, não posso, né? Eu tenho que aceitar, né? E tá em contato, né? E entender que é a família que eu tenho, né? Tem E os assim, defeitos, tem as qualidades, e eu não posso ficar culpando eles porque eu, por causa do, né? Eu julgar o meu uso, né? Porque meu pai e minha mãe não foi do jeito que eu achava que tinha que ser, né? viver além do que eles são, É, né? Porque, mas assim, eu acho legal você falar sobre isso, porque não só dentro de um vício de drogas, mas pelo menos eu vejo isso, muitas pessoas que sofrem muito pela família ali de realmente não aceitar. é, Às vezes não concorda, ou às vezes queria que fosse de um jeito e não isso. é, né? E vai vivendo aí nesse bololô, vai tumultuando aquele tanto de coisa dentro de si, É, não cuida e e aí o problema maior disso daí é que vai passar, né? A pessoa vai atrair pessoas do mesmo jeito sim, e vai aí nutrir. vai nutrir, e aí vai passar pros filhos, vai virando aquele... E tá tudo bem pensar diferente, tá tudo Aham, bem não concordar, tá tudo isso. bem ter um estilo de vida diferente. Se você Aham, percebe que aquilo não faz sentido pra você, não tem que. Não quer honrar, não quer dizer que você isso. tenha que. Mas assim, eu entendi. O aceitar, né, não quer dizer que você tenha que fazer tudo do jeito que é. Aham, Mas que você pode escrever a sua própria história, né? Além isso daquilo aí. ali de tudo que Então, assim, aconteceu. a aceitação da nossa doença, ela é o primordial, né? Mas, só um detalhe. Você acha que as dificuldades de lidar com algumas situações complicadas, ela já acontecia por você já ter essa doença, ou você teve a doença por não saber lidar com as situações Não, complicadas? eu acredito que assim, eu já nasci com adicção. Eu acredito, isso eu estou falando na minha visão, né? E é uma coisa assim que eu carrego comigo, é o que me ajuda, é o que me faz entender, né, a adicção na minha vida, né? Devido a um tantão de situação. Eu não conseguia ter um brinquedo. Eu quebrava ele da noite pro dia, destruía tudo. Já o meu irmão conseguia manter as coisas dele lá tudo arrumadinho, né? Ia para a escola, minha mãe comprava tudo do bom e do melhor. Eu, pouquinho tempo, aquilo ali já estava tudo destruído, né? Não conseguia, né, ficar quieto dentro da sala de aula. Por que que eu estou falando disso? Porque é onde que eu vejo a minha diferença, entendeu? Eu vejo a minha dicção nessas coisas, entendeu? Hoje, né? Hoje, Hoje, olhando para hoje. trás, falou, faz sentido, né? E aí, né, vem como é progressivo, né? Isso daí é as coisas lá atrás, né? As coisas lá atrás. Aí vem progredindo, né? Progredindo, vai encontrando as coisas, vai encontrando amigo, vamos fazer uma bagunça ali, vamos fazer um negócio e tal, e aquilo ali vai se tornando normal, né? Então é onde que eu falo, eu falei lá atrás, que eu sofri muito mais na minha infância, né? Porque até conhecer a droga. Que eu vivia preso num tantão de situação errada que eu fazia, né? E chegava em casa, a mãe apontava, e aí virava e falava assim, por que você não faz igual fulano? É aquela comparação ali já me arrebentava, Nossa. porque eu nunca conseguia fazer, entendeu? Então, assim, aí Aí uma vem criança que não sabe lidar, não tem maturidade imaturidade, nenhuma para completamente lidar, imaturo, né? porque é uma criança, né? Normal. Isso. Então, assim, é aí onde que eu vejo que a minha dicção existiu, ela sempre existiu, A entendeu? gente fez um podcast com a Priscila
até depois vocês quiserem voltar lá. E eu perguntei pra ela assim, ela é especialista em atender adolescentes, né? Ela é psicanalista. E ela atende vários adolescentes. Eu perguntei pra ela assim, como que os pais percebem que um adolescente precisa realmente de uma ajuda? Aí ela respondeu uma coisa muito óbvia, mas que a gente não pensa. E que tem a ver com o que você falou. Ela falou assim, o seu filho te conta o tempo todo. Então presta atenção no seu filho. É. O seu filho era assado e tá assim? Ele é assim e tá assado? Então, o tempo todo ele tá te dando sinais. E aí você não vê. A gente costuma dizer muito isso, que assim, a pessoa chega numa internação, né, lá onde eu trabalho, não, ele tava sofrendo, tava assim, assim, assado. Eu falei, já tava pedindo ajuda há muito tempo. Aí a família fala, aí nós tomamos uma decisão de internar. Eles já estão pedindo ajuda para você há muito tempo e vocês não enxergam. E a família não enxerga. Não enxerga. Não enxerga o sofrimento ali, né? A dor de tá no uso, e a família às vezes não consegue enxergar, né? E assim, hoje eu vejo que é muito difícil, né? Quando chega nesse ponto de ter que internar, né? De ter que procurar uma ajuda, hoje, eu sou pai, né? Eu acredito que deve ser a pior coisa do mundo. Você fala, não, vou ter que internar meu filho. Não é fácil tomar essa decisão, né? Não é fácil. Mas chega uma hora que é o que existe, é o que tem, né? Não, peraí, tem que internar, que senão vai... E eu até ia te perguntar isso, que horas que a família percebe que precisa levar para esse lado e que horas que a família percebe... Quais são os sinais que a pessoa dá, né? Se existe um padrão ali meio que é comum, que a pessoa dá da família perceber se não, peraí, tá passando? Tá precisando de ajuda? Porque se for esperar a pessoa, ela provavelmente ela não vai perceber que tá precisando dessa ajuda. Pra ela tá tudo bem. Mas ela não dá conta de chegar e ela nem dá conta, né? Casos, né? É poucos os casos que a pessoa consegue chegar falando, ó, eu preciso de ajuda, me interna. É poucos os casos, a não ser que assim, uma pessoa que já passou, né, por um processo de internação e entende que é só ali que ela vai conseguir parar de usar. Aí acontece. Mas o marinheiro de primeira viagem, né, a pessoa que nunca foi internada, porque assim, hoje em dia até assim, vem melhorando isso daí, vem mudando essa visão, né, até mesmo com o adicto, né, com o dependente químico, e para internação também. Antigamente, internação era nó. Ou então, um usuário de droga, não, um usuário de droga, ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo. Tinha muito julgamento, Muito né? julgamento, né? Então, hoje, assim, as coisas vêm mudando, né? Então, para a família, não é fácil ela tomar essa decisão de internar, né? Apesar do cara estar ali pedindo ajuda já há muito tempo, né? Para a família não é fácil. E, às vezes, existe algumas famílias que tomam essa decisão tarde demais, né? E, às vezes, nem dá tempo, né? Fica enrolando, 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 aí acontece uma tragédia, né? E assim, não existe você perguntou aí se existe um momento certo de falar, não, a família fala, não, vou internar. Essa porque hora. cada um tem seu fundo de poço, né? Cada um tem um estilo de vida, cada um tem como é que eu falo, gente? Cada um vive uma vida, né? Uma condição uma financeira, condição, e é isso mesmo né? que eu queria falar, condição financeira, né? Então, assim, os fundos de poço são diferentes. Isso não né? quer dizer que a pessoa que é pobre ela vai ter um fundo de poço pior do que a pessoa que é rica, o fundo, né? o fundo de poço, assim, eu já viajei, já fui em eventos, né? No estado de São Paulo, aqui em Minas Gerais, para todo lado, eu já escutei cada história, assim, de gente que morava na mansão e que às vezes sofreu muito mais do cara que morava lá dentro de uma favela. Falando nisso, teve alguma história que te chocou, sim? Que você falou, nossa, essa aí... Eu conheço dois irmãos lá de Uberlândia, inclusive um faleceu. Os dois são adictos. Um era adicto, né? Porque faleceu. Eles torraram uma herança de 6 milhões cada um. Cada um. O pai dele era dono de uma empresa lá em Uberlândia. 6 milhões cada um? Cada um. O que está vivo sobrou com um apartamento. Cada um torrou uma herança de 6 milhões. Nossa. E assim, bens, né? Foi vendendo, foi trocando, isso e aquilo. E esse que tá vivo, ele me contou a história que ele ficou 60 dias dentro do motel usando droga. O cara só ia lá entregar droga pra ele. Morando lá. 60 Pensou dias aqui direto. eu vou estar seguro, né? Melhor E torra.
né? E eu imagino que no desespero acaba vendendo um negócio a preço de banana. Não, é aí que, e... por isso que a pessoa fala 6 milhões, não, 6 milhões. Mas aí o cara pega um apartamento de 300 mil, vende por 100, né? Nossa. E aquilo ali, não foi só com droga, né? Com a circunstância. Ele aí arruma uma garota de programa, e aí vai Igual pra você lá, e falou, aí não vai é pra aí. cá. Atrás disso É, tem muita tem coisa muita acontecendo, coisa. né? Tem muita coisa acontecendo, né? Então, assim, ele pegou aquilo ali e acabou com aquilo ali, né? E hoje ele tá em recuperação. Tá em recuperação, mas não consegue viver na sociedade. Vive dentro de uma clínica, ajudando lá, e sai, ele bebe. Entendi. Sai, ele bebe. Né? Mas tá bem. Aí o irmão faleceu, ficou limpo um tempo, recaiu, eles mataram ele no lugar, né, de uso. Em Campo Grande, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, existem várias histórias, né? E é o que eu tava te falando, o poder aquisitivo aí não julga nada, entendeu? Porque às vezes o cara que tá lá dentro da mansão tá sofrendo mais que o cara tá lá dentro da favela, né? E o processo, a adicção é a mesma. É a mesma. Então, assim, é fundo de poço completamente diferente. Eu conheço gente que foi internar com 2 malas de roupa. Eu conheço gente que foi internar com a bermuda, com o chinelo e a camiseta. É o que Entendeu? tinha. É o que tinha. Né? Beleza. Assisti esse podcast, falei, cara, eu acho que eu preciso de ajuda. O que eu faço? Hoje, assim. Se acendeu essa luzinha, o que eu faço? Eu procuro uma terapia, eu procuro um médico, eu procuro uma clínica, eu procuro o Guilherme, o que eu faço? Eu indico, o primeiro lugar é o grupo de autoajuda. Existe um grupo fora da clínica. Não, esse grupo que eu tô te falando, ele não é dentro da clínica. A clínica não tem nada a Acontece ver. igual a, tipo isso. Isso é o Narcóticos Anônimos, né? O grupo de autoajuda, ele não tem nada a ver com a clínica. Apesar de, assim, lá na clínica a gente pregar Narcóticos Anônimos, a gente não tem nada a ver com Narcóticos Anônimos. Nós, né, o dono, as pessoas que trabalham lá, somos membros de Narcóticos Então, Anônimos. só um parênteses, e hoje você trabalha em uma clínica. Eu trabalho em uma clínica, mas a clínica não tem ligação nenhuma. Isso é uma das tradições que existe. O grupo, assim, eu falo muito que Narcóticos Anônimos é uma empresa, né? Apesar de não ser uma empresa, é uma empresa que funciona sem dono. E existe em 170 países. E tem dinheiro envolvido, e não tem ninguém que é o dono, não tem o superior. As pessoas, os encargos que existem lá, existe secretário, existe o tesoureiro, né? No grupo aqui de Araxá, por exemplo, existem vários encargos. E são tudo pessoas que estão lá com problema da adicção, que precisa, para preencher esses encargos, ele precisa de estar ali algum tempo. Quem elege essas pessoas para secretariar, para ser o tesoureiro, para ser quem comanda ali tudo, somos nós mesmos. Só que não tem diferença da entendi. gente para eles. Entendi. É o serviço que ele presta na Irmandade, mas ele é igual a gente. Entendi. E o negócio funciona e está crescendo assim. Ai, que bom. E existe no mundo todo. No Que mundo bom. todo, entendeu? E eu não sei se foi há 5 anos atrás, 6 anos, teve a convenção no Rio de Janeiro, o mundial. Vem gente do mundo todo, membro de Narcóticos Anônimos. Eu sou engraçado no grupo aqui de Araxá. Que Se eu for lá para Holanda, eu posso chegar lá no grupo, eu tenho o meu tempo para me falar lá. Que Entendeu? Para massa. qualquer lugar que eu for. E onde eu acho? Aqui em Araxá nós temos 2 grupos. Né? Um no Santo Antônio, ali perto da Unileste, e tem um grupo aqui no Alvorada. Graças a Deus, nós em Araxá somos muito assim, firme. O grupo aqui é muito bom, sabe? A gente tem reunião todos os dias da semana, né? Tem dias na semana, hoje, por exemplo, tá tendo 2 reuniões. Tá tendo reunião no Santo Antônio e aqui no Alvorada, perto do Colégio Lore. Então, graças a Deus, o grupo de Araxá ele é muito forte, né? Que tem companheiro há muito tempo limpo, né? Companheiro com bastante experiência para poder receber, né? Uma pessoa que está chegando. Então, assim, para mim, o primeiro lugar, né? Se a pessoa vier me pedir ajuda, que eu indico é ir para dentro de uma sala. Ir para dentro de uma sala e ficar. Apesar de, assim, dependendo da situação, ser muito difícil, mas existe caso. Lá, por exemplo, tem um tantão de gente que tava ali usando, falou, não, vou lá naquele grupo para conhecer e ficou. E tá lá até hoje. Tem 5 anos, 6 Que anos. bênção. Né? Mas é muito difícil sair do processo de uso, né? Vivendo normal na sociedade. Mas tem gente que consegue. Isso vai depender do despertar dele, né? E da admissão. Opa, eu preciso, eu cheguei aqui e pronto. Então, Mas muito se fala, né, Guilherme, que
o ambiente influencia. Para fazer qualquer coisa, se você estiver estudando, se você tiver. Beleza, eu preciso estudar para um concurso. Eu tenho ali minha mesinha, meu lugar de paz, onde eu vou focar, onde está tudo preparado. E eu tenho ali uma situação, que eu estou no meio da sala, com todo mundo conversando, com novela passando. Você não. Sabe, o ambiente vai te influenciar a perder aquele foco, né? Concentração. Então. Isso é assim, uma situação assim, eu acredito muito nisso também, assim, eu não consegui ficar limpo sem ser internado, para mim eu acho que é impossível, entendeu? Eu, falando de mim, eu já vi vários casos. Eu vi um caso de uma pessoa que eu conheci lá em Belo Horizonte, que ele estava no grupo e ele dormia dentro do quarto com o irmão usava e vendia droga do lado dele, Nossa. e ele não usou. Eu conheço gente que estava limpo, em recuperação, fazendo as coisas tudo que tinha que ser feita, por causa de coisa que ele tinha cometido lá atrás com a justiça, saiu um mandato de prisão para ele e foi preso. Ele ficou preso 6 meses, droga, a Riveria na frente dele, que é o lugar que mais tem droga, não usou. Entendeu? É difícil? É, mas se o cara falasse, não, eu não vou usar droga e não vou usar e admitir. E faz sentido, né? Se é uma doença, então se a gente for pensar assim, faz muito sentido. Porque tá, se eu não tenho aquela predisposição, então, sei lá, obviamente eu vou ser um pouco mais forte aquilo ali e eu vou ter mais consciência de fazer uma escolha. Isso. A gente compara muito, assim, fala que é igual, a adicção é igual a diabetes. Nossa, pensei nisso agora, juro É igual a por Deus. diabetes. O cara não pode comer Acabei de açúcar. pensar nisso. Tipo assim, tem aquela pessoa que tá ali no E meio ele, e e não ele vai chegou comer. a se tornar diabético por quê? Ah, não, porque tem histórico na família e tudo, beleza. Mas por quê? Ele ficou compulsivo pela comida e veio a diabetes. E a mesma coisa é a adicção. E aí a pessoa vai ter uma predisposição, vai ter, né? É. E a pessoa que não, Isso às mesmo. vezes vai comer o mesmo tanto e não vai E ter. é igual eu tô te falando, eu usei drogas com gente que nós estava ali na noite ali usando, que é tanto de droga, eu falei, não, vou embora, não vou usar mais não. Eu falei, como é que você consegue, cara? Não, vou embora. Não vou usar. Tá, às vezes saía, falava, não, hoje eu não vou usar. Aí eu vejo a minha diferença. Se eu tivesse o tanto que tivesse até a hora que tinha, eu tava ali, tava junto. E acabava, eu ia atrás, né? Então, assim, é aonde que eu consigo enxergar, né? E falar, não, eu sou diferente. Qual que é o parâmetro de saber que tá viciado ou não? Por exemplo, tem aquela pessoa, né? Eu já ouvi várias pessoas que usam maconha falar isso. Não, eu não sou viciado. Ah. Eu paro quando eu quiser. Tem um parâmetro? Tipo assim, se a pessoa usou todo dia, é porque se a pessoa viu que não consegue ficar sem, se a pessoa mudou, se ficou sem. Tipo assim, não existe falar de uso de droga, falar de vício é complicado, né? Porque assim, cada um tem né? Não existe um protocolo. E também não é só a droga, né? Tem Não, o e às vezes você álcool conhece, e tem. e às vezes você conhece pessoa que nem bebeu. Nossa. Esse cara que eu te falei, por exemplo, ele torrou 6 milhões e ele não bebia. Entendeu? Ele não gostava de beber, só droga. Entendeu? Então, assim, é complicado falar isso. Mas, assim, eu vejo o seguinte: se o cara não conseguir ficar sem um dia, é porque ele tá viciado. Né? Não só a porque droga, né? É porque ele tá viciado. Então, assim, o vício, pra mim, é isso. É uma coisa que você, né, tem ali no seu dia a dia e você não consegue viver sem aquilo ali. Adicto, o termo adicto significa isso, escravo de algo. Entendeu? A pessoa se tornou escravo de algo. No nosso caso, da droga, né? Então, quando você se torna escravo e não consegue viver um dia ali sem ter aquilo ali, o vício já tá. Já pode prestar atenção, né? O que você acha de legalizar? Eu não tenho opinião. Igual o termo que a gente usa lá, não tenho opinião sobre questões alheias. Pra mim, eu acho que assim, no Brasil, né, falando disso daí, a gente tá muito atrás, né, dos outros países, igual a gente vê na Europa, né, na Holanda, né? Eu acho que é uma situação que para o brasileiro hoje em dia é uma coisa fora de cogitação, né?
Não estão preparados para essa Não, conversa. não. Você consegue identificar uma pessoa, assim, que você fala, ih, essa aí pra fundar, falta pouco. Você consegue ter Consigo. esse olhar? Consigo, e assim, é uma visão que a gente tem, que às vezes a gente é julgado pelas outras pessoas. Entendeu? De, às vezes, até querer ajudar essa pessoa, de falar, Aham. cara, deixa eu te dar um toque. Assim, eu carrego comigo um negócio que assim, eu não gosto de chegar numa pessoa para ajudar, porque era uma coisa que eu odiava. Enquanto eu tava ali no meu E tem que ver se uso, ela quer, né? Tem todo um... o negócio é muito particular. Uhum. Entendeu? Uma coisa que eu já vi isso, santo de casa não faz milagre. Então, dentro de casa, então, aí é mais Entendi. terrível. Que minha mãe bebia muito, né? E eu sempre, você tem que parar de beber. E aí virava aqui a confusão, aqui a brigaiada e tudo, e tudo, e tudo. O dia que E eu era uma parei, coisa que te incomodava. nossa, me incomodou a minha vida inteira. Minha vida inteira. Né? E o dia que eu parei de falar, da noite pro dia, chegou pra mim e falou, não bebo mais. Parou de beber. Pronto. Né? Então, assim, a gente identifica, né? Não só identifica que a pessoa precisa de ajuda, como companheiros também lá do grupo que a gente vê que ele está num processo, né? A gente fala, esse companheiro aí e tal. E aí fica ruim de falar. Porque normalmente quando a pessoa está num processo de recaída, ela já está completamente vulnerável. Entendeu? Você chegar e falar alguma coisa para ele é a mesma coisa de falar alguma coisa com uma pedra. Entendi. Entendeu? Já colocou ali uma. Já tá fixada no que ela quer, entendeu? Então, assim, chegar para ajudar. Quando às vezes me liga, né? Fala, não, tô precisando de ajudar um irmão meu e tal, você podia vir aqui conversar com ele. Eu falei, vocês avisaram para ele que eu vou? Vocês falaram isso para ele? Ele tá querendo Ele que eu quer, vou? né? Que eu... Fala para ele me ligar. Fala para ele me ligar que eu vou. Entendeu? Fala para ele entrar em contato comigo, fala para ele pra gente encontrar em algum lugar. Porque é muito ruim. Eu lembro de mim, mãe. A pior coisa que eu gostava de conversar era sobre falar pra mim, ó, você precisa de parar de usar droga. Isso tá acabando com a sua vida, E né? eu já partia pra ignorância, e já gritava, e já falava, e xingava. Ninguém cuida da minha vida, eu já tenho maior, eu já sou de... E eu vejo muito isso, às vezes, numa terapia, por exemplo, que a esposa entra em contato, por exemplo, pro marido. É. Tá, mas ele quer, né? Ele tomou essa decisão, né? E aí, dito isso, Guilherme, vamos lá. Aí a família tá vendo ali que o negócio tá desandando e precisa ajudar aquela pessoa. Então tá, então já é uma dica, né? Essa estratégia aí provavelmente não vai funcionar. De querer ajudar porque a pessoa provavelmente não quer essa ajuda, não tá aberto. Então o que você acha que a família pode fazer? Que talvez se tivessem feito com você, às vezes você teria mudado, assim. Porque assim, minha um família pouco. tentou fazer de tudo pra mim. Ela tentou fazer de tudo pra mim. E eu realmente só consegui parar de usar a droga o dia que eu quis. Entendeu? Foi uma decisão minha. Né? Através Mas do... você acha que influenciou essas coisas? É tipo assim, o fato deles não terem desistido e Sim, tentado sim. de E foi tudo. a melhor ajuda que eles me deram foi me internar, tipo assim, né? No dia que eu falei de internar, eles falaram, vamos, tá pronto. Entendeu? Porque o que acontece? A internação, ela existe para quê? Ela existe a internação involuntária e voluntária, né? Quando o cara quer ir, bom demais. Mas o que é o processo lá dentro? É falar o dia todo pro cara e mostrar para ele que existe uma nova maneira de viver e falar da adicção para ele. Né? Fazer ele enxergar que ele é um adicto. Mostrar o conhecimento. Mostrar o conhecimento e falar que ele é um adicto e que ele não pode usar droga. Entendeu? Aí E que para isso acontecer tem que fazer X. isso. Aí fazer esse trabalho dentro de uma clínica é mais fácil do que você fazer no dia a dia. Né? É mais fácil do que você fazer no dia a dia. E quando o cara chega no ponto da família internar, é porque já passou dos limites. do limite. Então, para a família, é um risco de danos, né? É um risco de qualquer coisa que possa vir acontecendo na pessoa que está no uso de droga. Né? Então, para a família pegar e internar, é a melhor opção que existe. Né? Quando ela chega num ponto que ela não consegue fazer mais nada. Tudo que ela já fez não foi em vão. Né? Aí a gente até brinca, ela banho de cachoeira, levou para o padre, levou para o pastor, levou para encruzilhada, levou pro psicólogo, levou pro psiquiatra e nada funciona, nada dá E certo. a pessoa vai buscando. Mudou de cidade, arrumou relacionamento novo, mudou de emprego e não tem como. Porque o cara não entendeu ainda o que aconteceu com ele. E aí, atrás disso
estudo, vem a nossa terceira tradição, que fala que é o desejo. Se a pessoa realmente não tiver o desejo, você não adianta você não fazer nada. Você Aí pode, ela até pode ir, ela volta depois e vai usar. ela vai ficar lá, Isso, vai o que a fazer gente os mais passos. escuta, o que a gente mais escuta não, acontece muito é a pessoa que está internada lá fala, não, eu vou ficar aqui, vou fazer o que precisa de fazer, mas eu não vou parar de usar droga. Eu não vou parar de usar. Então, assim, é uma coisa que tem que partir da pessoa. Vem de dentro mesmo. Vem de dentro, é o Como desejo qualquer de outra parar de coisa. usar. É o desejo. Se a pessoa não tiver o desejo, não adianta bater, não adianta amarrar, não adianta Simples e fazer- complexo, né? Simples e complexo. Porque o desejo tem que partir dele, não adianta. Eu falo muito isso para as Mas- famílias que eu atendo lá na clínica. O nosso trabalho ele é muito gratificante, mas ao mesmo tempo ele é muito. A gente não dá garantia nenhuma. Pode ser que ele fique lá, igual você ficou da primeira vez, até passou e tudo. Nosso e- trabalho não dá garantia nenhuma, mas é muito gratificante porque quando a gente consegue salvar uma vida e ver a vida da pessoa, né, andando, prosperando, as coisas acontecendo, conquistando, né, bem material, não que isso tenha a ver com recuperação, né, porque o status, né, isso não tem nada a ver com recuperação, né, a gente consegue hoje sim ver e falar disso daí, porque aceitação social não quer dizer recuperação. A recuperação ela vai muito mais além do que isso daí. Né? Não é porque eu estou trabalhando, que eu estou produzindo, que isso e que aquilo, que eu estou em recuperação. E recuperação é estar em contato com aquelas pessoas, estar ajudando, estar dentro do processo, né? Estar se vigiando, porque às vezes eu estou ali trabalhando e tudo, mas por trás daquilo ali eu estou fazendo um tantão de cagada, um tantão de coisa errada. Aí volta no autoconhecimento, né? Nossa, Guilherme, então, se a gente fosse talvez passar essa mensagem assim para as famílias que talvez estejam passando por isso, é meio que é um teste, né? Você vai tentar uma estratégia e você vai tentar. E talvez isso pode influenciar na decisão dele. Eu falo o seguinte, eu como pai hoje, né, e passando por esse processo todo, eu entendo que é o seguinte, se o meu filho amanhã ou depois tiver problema com droga, é o primeiro lugar que ele vai é internado. Que aí você já sabe também, né? Você já sabe. Mas porque o que acontece? Não é 100% de garantia, mas pelo menos você vai dormir. Mas é o caminho, né? Não, e outra coisa, a família dorme, a família descansa, porque tá na rua, tá correndo risco, tá tirando as coisas dentro de casa, preocupação, família não consegue trabalhar, aí o pai separa porque tá com filho dando... Um tantão de coisa acontece. Tantão de coisa acontece quando se tem um adicto no uso, na ativa, né? Dentro de casa. Tantão de situação. Muita coisa, né? Imagina, é muita coisa que rola ali, né? Eu já vi de várias situações. Então, assim, pra família pegar e internar é tipo ficar livre do problema. Opa, peraí. Né? E aí a clínica ela serve como um pai, né? Como uma figura, abraça ali e acolhe. Isso, ela serve e tudo que você precisa. Coloca regra, né? Ela faz a figura masculina, né? A clínica é a figura masculina. Ela coloca o cara na rédea ali curta, né? Entendi. E começa a mostrar para ele que para tudo tem horário, tem que ter disciplina, tem que isso, que aquilo. E aí é um trabalho que depende dele ter esse despertar espiritual que eu falei já e entender. Falar, opa. Porque senão vira, que a gente costuma dizer um termo assim, né? Ruim de falar, ioiô de clínica, né? Porque a família depois que conheceu, a família depois que conheceu clínica, que viu que consegue dormir tranquilo, a família é muito sofrida e tudo, mas ela passa ali 6 ou 9, dependendo do prazo que ele ficar lá dentro da clínica, livre do problema. Né? Apesar de ir lá, visitar e tudo, mas... Né? E aí tem a doença da família também, que é a codependência, né? Existe várias famílias que internam e que sofrem mais que o cara que está lá internado. Né? Hoje interna, eu não quero nem ver. Amanhã, não, como que ele está... Ai, meu Deus, ele tá bem, ele tá comendo. E isso não tava comendo. Não tava nem olhando pra senhora e não tava escovando os dedos. Melhor lugar que pode ter é esse aqui pra ele comer, ver ele fazer tudo, tomar um banho. Fala, fica tranquila, vai viver sua vida agora que aqui tá tudo bem. Tá tudo bem. As dificuldades que ele vai passar, todo mundo já passou. Ele precisa de passar por isso daí. Ele precisa de sentir vontade de fazer as coisas que ele fazia dentro de casa e nem dava valor, né?
Então, Isso é legal, isso é interessante, né? Tipo, coisas simples, coisa como simples, tomar um abrir uma banho geladeira, quente e abrir a geladeira e pegar o que isso. quiser pra comer, né? Deitar aí pra dormir a hora que quiser, Valorizar. acordar a hora que quiser, né? Apesar de, assim, hoje eu acreditar que, né, acordar cedo, né, fazer as coisas, mas num fim de semana, por exemplo, que o cara podia estar lá dormir à vontade, tem gente, ô, Assistir uma série, né? vamos levantar que tá na hora. A televisão só liga a hora que quer, ver o programa que todo mundo quer ver, né, comer, principalmente, às vezes deixa até de comer, na maioria das vezes, né? Porque a mãe tá lá com um prato de comida, não vou comer agora não. E vai pra rua usar droga, né? Então, isso tudo que acontece dentro de uma clínica, ele é terapêutico, né? É tudo pra pessoa começar, a pessoa que é esperta, que consegue ter esse despertar e falar, opa, eu parei de viver, eu não tava dando valor em mais nada, né? Num banho, né? Em tudo isso que nós falamos aqui agora. E aí ele começa a entender, né, que a vida dele só vai funcionar se ele realmente conseguir sair desse vício, desse uso, Se ele querer, né? Se ele se ele cuidar quiser. dessas dores, Isso. né? Guilherme, você acha que tem alguma coisa, até você como pai, você acha que tem alguma coisa que as mamães e papais podem fazer com seus filhos que pode mudar um pouquinho essa história, caso ele já tenha aí uma predisposição para isso? É difícil essa pergunta, porque como difícil envolve porque muito eu tava e conversando pode com ter essa família disfuncional também, eu tava né? conversando esses dias com uma pessoa, não tem receita, né? Você cuidar de uma criança, né, de um filho. Não tem. Não tem receita. Se você dá demais é ruim, se você não dá é ruim também. Se você corrige com mais ignorância, ou com um jeito mais é ruim, é ruim. E hoje em dia tá muito complicado, né? As coisas vai cada vez mais. Né? Você vê aí pessoa com 12 anos de idade já manda dentro de casa, Sim, né? até Então, menos. então assim, com o ambiente, quanto mais saudável ele for, né? Eu acredito que assim, né? Eu fiz um curso há pouco tempo de constelação, então eu acredito, né? E vejo que quanto mais saudável o ambiente for, melhor é para essa criança, né? E saudável que eu digo não é só, tem álcool, tem isso e aquilo, não é nisso. Às vezes tem ambiente que a pessoa cresceu ali junto com álcool ali a vida inteira e às vezes nem vai beber, né? Às vezes nem vai beber por causa do pai e da mãe, são figuras que ali representam para eles, né? Pessoas que conseguem realmente dar uma qualidade de vida para os filhos, né? Consegue ser pai e a mãe, né? Fazer o papel dela na hora certa, né? Mas isso é uma coisa muito complicada, né? Porque eu vejo lá com o meu filho, né? Não tem uma receita, não tem um protocolo para você seguir. Cada um tem uma história de vida, né? E atrás da história de vida desse pai e dessa mãe existe outra história de vida, né? Então, assim, por isso que eu falei da constelação aqui agora. Então, é um tantão de coisa que, Nossa, né? e assim, olha aonde foi, né? Tipo, a sua busca, né, é tão constante e profunda que aí você foi até para as formações, né? Aham. De entender, mas não, eu preciso entender mais isso aqui. Até para ajudar, né? Isso, isso. Porque hoje, igual eu te falei, né, da substância, o vício, ele para mim, assim, né, apesar de estar ali, né, tá, só pegar, tá aqui, né? Mas para mim ele tá muito distante, né, do que é a adicção. O uso de droga mesmo, a gente costuma dizer que o uso de droga é uma cereja em cima de um bolo de merda. Aham. Ai, meu Deus, nós, assim, tem que finalizar porque tem que te Aham. liberar, né? Mas assim, Nossa. qual que, já pra gente já ir pro fim, qual que foi seu maior aprendizado, se você fosse resumir? Eu tive vários aqui só de ouvir, Aham. Você fala assim, o meu maior de aprendizado. vida O mesmo. meu maior aprendizado em recuperação? Ou você fala depois no meu uso? O que foi assim que eu realmente falei, opa, peraí. De olhar pra sua história e falar, cara, disso tudo que eu mais aprendi foi isso. Assim, como eu, Se teve algum que durante ali você teve um insight, um negócio ali também, compartilha, né? aham. Eu entre essas duas internações que eu tive, eu, eu tive eu passei um período numa psiquiatria lá em Belo Horizonte. E lá, psiquiatria normalmente eles dão muita medicação, né? O tratamento deles é a base de remédio. Né? Mas a minha família, na loucura ali, eu usando, eu estava em Belo Horizonte na época, perigoso demais e tal, porque meu pai mora em Belo Horizonte, eu estava lá, né?
E eles não sabiam o que fazia e me levou para lá. Né? Era o único lugar que eles iam conseguir me acalmar até ver o que fazia. E eu saí de lá e fui para essa clínica onde eu fiquei internado. E no dia que eu cheguei lá nessa clínica, a primeira pergunta que eu fiz é se eu ia voltar ao normal. Eu achava que eu não ia conseguir mais voltar ao normal. Não só dos remédios que eu tomei lá, mas do uso todo, né? E depois juntou com esse tanto de remédio, né? E aí eu cheguei num ponto que eu achava que eu não ia voltar ao normal. Foi a primeira pergunta que eu fiz pro pessoal lá, pro psicólogo, pro terapeuta. Falei, nossa, será que eu vou voltar ao normal? Eu tinha medo de não conseguir voltar, né? Então, assim, Ou ficar dependente daquilo ali. e eu tive, com o mês que eu tava lá, eu tive um apagão, né? Foi uma crise de abstinência muito forte que eu tive. Eu, do nada, eu sentado na cadeira, ela caí para trás. Nossa. Aí eu fiz um exame, fui no neurologista e tudo, ele falou, ó, não tem nada. Foi uma crise de abstinência muito forte. Muito forte. Então essas coisas assim, me fez, né, enxergar que se eu não desse não olhasse realmente para dentro de mim e começasse a fazer algo para me sair daquele processo ali, daquele ciclo vicioso, né, que alguma tragédia poderia vir a acontecer na minha vida. Então isso aí acho que foi um ponto crucial, foi um dos despertares que eu consegui, um dos despertares espirituais que eu consegui ter e falar, opa, né, vai acontecer uma tragédia uma hora, né? Porque no meu caso, falando de mim, eu achava que eu podia usar qualquer tanto, que nunca ia acontecer nada. Né? E é muito difícil você ver, falar, não, o cara morreu de tanto usar droga. Existe, verdade, né? Existe. É Mas ele não verdade. morre do uso de droga, ele morre de um acidente, ele morre de uma bala perdida, de uma encrenca, de uma confusão, foi assassinado. Mas é muito difícil você falar assim, não, ele usou tanta droga que ele morreu, ele teve overdose. A coisa mais difícil que você vê falar, o cara teve overdose. Interessante. Né? Então, assim, eu conheço Até tem essa imagem, não vai voltar, não tem mais jeito, mas... Eu conheço gente que usou droga, assim, eu era menino, eu escutava, o povo fala, não, esse cara usa droga, e ele tá lá até hoje. Inclusive até pede, né? Com toda a transparência. Tá lá até hoje usando droga. Ele dá um dinheiro pra comprar ali tá uma lá pedra. até hoje usando droga e não morreu ainda. Mas morre das consequências do uso de droga. Né? Morre das consequências do uso dos lugares que vai, das pessoas que envolve, né? E assim, para mim, falando hoje em recuperação, assim, uma das grandes conquistas que eu tive, né, em recuperação, né, foi conseguir ter prazer em viver, sabe? Conseguir ter prazer. Realmente, hoje eu tenho prazer em viver, né? Apesar de ter um tantão de dificuldade aí, um tantão de coisa que precisa de melhorar, né? O processo de mudança nosso, ele é para mim a vida inteira, e eu acho que assim, isso daí já é uma coisa que é para todo mundo, né? Quando você começa a enxergar, né, defeito, entender dessas coisas e procurar, né, estudar e ler, vejo que o processo de evolução é para todo mundo, né? E para mim, o simples fato de acordar numa segunda-feira feliz, né, e poder trabalhar e satisfeito, né, e satisfeito com isso daí, apesar, né, assim, satisfação é uma coisa, né, às vezes bate umas insatisfação em mim, pelo menos, do nada, né? Aí eu consigo olhar para o meu ambiente e falar, opa, peraí, aonde que eu estava? Onde que eu estou hoje? Né? Tanto que minha vida melhorou, conquistei um esporte, né? É um esporte, uma coisa que assim, eu carrego como um estilo de vida, né? E tem alguns momentos assim que você passa alguma coisa que você fala, cara, se eu superei o crack, eu vou superar isso aqui também? Te passa isso na sua cabeça? Passa demais. É assim, mas como uma fonte mesmo de energia, né? Para passar por cima. Eu faço muito esse processo, esse como é que fala? Esse exercício durante o meu dia. Entendeu? Eu faço muito isso e às vezes até falo. Falou, peraí, onde que eu tava? O que eu fazia? Tô vivo, né? Tô bem, tô respirando. Umas coisas simples que a gente não dá valor mesmo. Tem
Tem que transbordar essa gratidão, É, né? De isso. tipo, respirar, do coração tá Aham. batendo, de estar vivo, de ter saúde, de poder andar. Quantas pessoas não têm isso? Então, assim, igual eu te falei dessa insatisfação, quando começa a bater essa insatisfação, pensa nessas coisas, né? Que eu acho que é normal, a gente tem mesmo uns momentos É, assim que a gente fica não, chateado, né? e E tá bate. tudo bem também Tá ficar tudo bem, chateado, né? Filho? E bate, não adianta. É aí que tá, entendeu? É aí que tá o processo da recuperação, vai e entra isso daí também. Vai bater, vai ter as horas ruins, vai errar, Muito, vai entendeu? Vai falhar. brigar com o pai e mãe, com um amigo meu fala muito isso. A gente briga é com gente de casa. É, A gente tem confusão e às vezes algumas coisas acontecem, acontece dentro de casa. é O inimigo você verdade. não briga com ele, ele tá longe, né? E Então vai ter às vezes a pessoa do do trabalho, você não vai trabalho, brigar com ela, você né? vai engolir aquele Isso. sapo, né? Não, então assim, vai ter tem várias situações de dificuldade, né? E assim, e a gente não pode entrar nessa também de autocobrança. Eu já tive num processo de autocobrança muito forte, sabe? De querer ser perfeito. Maneira. Porque o adicto, ele quando entra no processo de recuperação, ele quer ser perfeito. E não vai ser, né? E Ninguém tá é. tudo bem falhar, né? Tá Tá tudo tudo bem. bem E aí errar. tá isso também, entendeu? E o que que eu aprendi com isso? Essa Vamos semana mesmo eu seguir. tava dando uma ajuda para um companheiro de trabalho lá e falou, não, cara, eu fiquei mal o dia inteiro e tal, e ele tá no processo tem pouco tempo de recuperação. Aham, E eu fiquei mal, e eu fiquei carregando você e tal, e isso eu falei assim, cara, tá tudo certo, velho. tá tudo bem. Eu que cheguei para você para falar que isso podia melhorar, Aham. entendeu? Hora nenhuma eu falei que você fez errado, a sua intenção era boa, só que o horário que não tava na hora certa e tal. Então, assim, você vê que o cara ficou comigo o dia inteiro. Ele foi para outra cidade, saiu de perto de mim, foi fazer um trabalho em outra cidade e voltou quando foi de noite, no outro dia, aliás, que ele foi conseguir falar disso. Eu falei, olha pra você ver, entendeu? Então, Nossa. assim, o adicto é desse jeito, ele carrega, dorme com a pessoa, e Ó, mas eu vou te falar, a tem muita gente, gente assim, né? é, Tem muita gente assim. a gente não tá livre, né, de erros, não, né? Vai errar Aham, pro resto da vida, né? Só aham. que o que acontece? Escutei isso também de uma pessoa lá atrás, a dona dessa clínica onde eu passei internada, ela falou para mim, falou, ó, recuperação é o seguinte, é você ir viver sua vida, errar e voltar para dentro da sala e contar que você errou, Show. entendeu? Porque você vai continuar errando. Só que hoje você tem um lugar para ir lá e desabafar. Você até falou de um negócio aí que eu achei muito interessante. Nós somos abençoados, né, por ter esse grupo, por ter várias pessoas, né, contando, né, das suas experiências de vida. Eu perdi a minha avó uns 5, 6 anos atrás e ela morreu com câncer. Ela falou para mim um dia, ela falou assim, o que eu mais queria era ter um lugar para me sentar com todo mundo que tivesse câncer e Não. poder falar. Igual você tem um grupo que você vai lá todo dia para poder falar das suas dificuldades. Então você vê que é uma coisa que assim, uma pessoa, né, que estava ali sofrendo, porque ela sofreu. Ela sofreu. Então, assim, ela falava que precisava de alguma pessoa que estava passando pela mesma dificuldade que ela, para ela poder desabafar e contar, né, daquela dificuldade. Então, assim, é uma coisa que funciona, né? Aham. E também ir nas pessoas adequadas, né, para É. aquilo ali que realmente vai te ensinar alguma coisa. Por Aham. exemplo, eu vejo, já vi gente fazer isso. Vamos lá, você tá com uma dificuldade no seu casamento. Aí você vai pedir o conselho pro cara que você parou. Entendeu? Aí, tipo assim, Não e o é. que que ele vai te falar daquilo ali? Ele vai te falar, então, cara, Então, separa separa. mesmo. Foi o que ele fez, Aham. né? Então, assim, isso, ó, eu tive muita coisa legal, assim, de Aham. insight. Eu acho que foi, assim, um podcast muito inspirador e motivacional, né? Uhum. Primeiro que é possível, desde que a pessoa queira, qualquer coisa, né? Desde que a pessoa realmente queira e tome essa decisão. E, sei lá, sabe, esse negócio assim de lutar o dia após dia mesmo Aham. ali, você com você mesmo. Lógico, ter seus planos pro futuro, né? Ter uma direção ali, mas, cara, vive o hoje. Isso. Né? Só por hoje. É Só só por por hoje hoje. você vai conseguir isso aí. Conseguiu hoje, amanhã é Aham. outro dia, aí você vai continuar com essa meta, mas é outra meta É e, isso. e bora. É um dia de cada vez, né? A Um dia de luta, ela cada é vez. constante, né? E queria que você deixasse, assim, a gente finalizar esse podcast com uma mensagem bem motivacional mesmo, que se você pudesse falar essa mensagenzinha, instalar na cabeça de todo mundo, essa mensagem vai fazer diferença. Assim, eu, né, assim, com tanto tempo aí lutando, né, e estando
dentro do processo de recuperação, né, errando, acertando. Eu acho que assim é deixar uma mensagem para quem tem problema com droga, para quem acha que tem problema com droga, né, e para as famílias também, né, que isso daí não é vergonha para ninguém, né? O uso de droga hoje ele está em qualquer lugar e cada vez mais, né, a gente vê isso daí, né? Não é porque uma família tem um poder aquisitivo que a outra não tem, ah, não, eu preciso de esconder e tal. Então, assim, quanto mais cedo, né, ou o adicto ou a família puder, né, ir atrás da pessoa que está lá usando o adicto, no caso, né, que já está percebendo que está demais, se puder ir atrás, né, ou a família está vendo, mas o cara não está conseguindo enxergar, que procure essa ajuda, né? Existe, né, uma nova maneira de viver e não é vergonha para ninguém, né? Não é vergonha para ninguém, é uma situação muito triste tudo, mas o triste mesmo eu imagino que deve ser internar, né, um familiar, internar não, enterrar um familiar, né? Deixar ele chegar ao ponto de morrer devido às consequências do uso de droga, né? Que foi uma coisa que a gente falou aqui. Isso para mim eu acredito que é o mais triste, né? Eu perdi o meu avô também, que morreu com 33 anos limpo. Ele era membro de Alcoólicos Anônimos e ele sempre falou assim, eu vou morrer limpo, né? Então assim, é o que eu quero para mim também, né? É uma luta constante, mas só por hoje, né, eu pretendo morrer limpo e em recuperação, né? Porque para mim, assim, não tem. Eu falei disso aqui também. O sofrimento da família ele é muito grande, mas o sofrimento para quem está no uso, né, de droga ali e não Nossa. consegue, às vezes, sair, as oportunidades vai passando, a vida vai acontecendo e vai vendo as outras pessoas prosperando, né? Ele é muito grande. Ele é muito grande, né? Às vezes o cara não sente aquilo ali na hora porque está anestesiado pelo uso de droga, mas eu pedi ajuda para minha família chorando. Eu pedi ajuda para minha família chorando. Eu falei, vocês me internam porque eu não dou conta de parar de usar droga. Eu não dou conta. Entendi. Eu estava morando em outra cidade, meu pai, eles tentaram me fazer uma mudança geográfica para ver se eu parava de usar droga. E meu pai estava depositando, eu estava sem trabalhar, fazendo entrevista e tinha acabado de dar certo a entrevista de emprego lá em Uberlândia. E ele me mandou para mim, acho que R$ 20 para mim almoçar. Eu peguei o dinheiro e fui usar droga. E nesse dia eu usei droga chorando. E a hora que eu acabei de usar, eu liguei para ele. Eu falei, ó, não adianta eu começar a trabalhar, não adianta eu ficar aqui nessa cidade, eu vou continuar usando, vou perder outra oportunidade, então me interna que é a melhor coisa que vocês fazem. Eu troquei o dinheiro de comer para poder usar droga. E eu não vou conseguir parar. Entendeu? Então, assim, é abrir, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam presos, né? Ah, o que, que eles vão pensar de mim? Ah, se eu internar meu filho, o que, que a sociedade vai falar? E assim não é vergonha para ninguém. Você já teve vergonha de falar? Eu já tive. Eu acredito que é o seguinte, eu não preciso sair falando isso para todo mundo, apesar de hoje estar Claro. aqui falando e sabendo que isso vai atingir, né? Que espero que atinja o máximo de gente possível. Mas, por exemplo, eu não vou fazer uma entrevista de emprego e chegar e falar, ó, eu sou ex-dependente químico. Não precisa. Não tem Não tem necessidade, né, necessidade de eu disso. falar aquilo ali. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de chegar em lugar e falar que eu sou e que eu já tive, entendeu? Já. Até com essa intenção de saber, nossa, um dia eu Isso. fui ajudado, né? E Eu não, vou e eu ajudar. falando disso daí, eu tô passando para frente nessa mensagem, né? Eu acredito que é o seguinte, eu tenho vergonha quando eu não consigo sair fora daquilo ali. Aí eu tinha vergonha, né? Mas quando eu consegui superar, né, e ver que exige, que eu tô vivendo a minha vida hoje sendo um ser humano produtivo, isso daí tem que ser falado. E você já sofreu preconceito? Ou Não, pode até alguém ter tido algum tipo de preconceito é muito assim, mais mas na gente, né? Não só esse preconceito, mas eu falo assim, mas às vezes era eu que carregava, no né? sentido assim, por exemplo, igual você citou bem. Ah, o que que os outros vão achar de mim? Aham. Ah, não vou fazer tal coisa porque. E aí, se não aceitarem, né? O que que eles vão falar? Então, mais nesse sentido, assim, de estar mais na gente, né? No que a Quando eu gente usava, eu acredita. ficava pensando, né, o que, que eles pensam de mim, né, o que, que eles vão pensar de mim. Hoje eu não penso isso, porque eu aceitei por completo a minha adicção, né, aceitei por completo a minha história de vida, né. Então, assim, se estão pensando alguma coisa de mim, tem mais um Também não. milhão de pessoas que, opa, que massa sua história de vida, nó, Muito e mais, isso e né? aquilo. Muito mais. Então, assim, se é uma pessoa que tem algum tipo de preconceito, para mim eu descarto, que já é uma pessoa que não
serve para estar do meu lado, né? Então, assim, é por isso que eu falo, e se quiser sair do ambiente, se não quiser estar perto de mim, tranquilo, né? Não precisa de estar ali, né? De estar perto, mas é a minha história de vida. E eu negando isso daí, né? Eu chegando num ambiente, eu vou conversar, conhecer uma pessoa, fazer alguma coisa e negar, contar uma outra história e não falar disso daí, é sinal que eu não aceitei a minha adicção. Né? Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu exponho, eu estou aceitando. Né? E está crescendo mais ainda a minha responsabilidade de ficar limpo. Né? Sim. E vai crescendo cada vez mais. Eu preciso de ser responsável com o meu tempo limpo, né? Com a minha experiência, porque como que eu vou chegar hoje aqui e falar aqui no podcast e amanhã eu vou estar lá usando droga? Né? Eu passei um tantão de mensagem de esperança para um tantão de gente, né? Então eu tenho que continuar sendo essa visão de esperança. Nossa, e aí eu acho que a questão que fica assim é tipo, como que você quer morrer? Você quer morrer como? Né? Eu sei lá, porque às vezes a gente pensa nisso, né, de quer morrer como? A gente já pensa da forma literal mesmo, né? Uhum. Mas a gente às vezes morre um pouquinho todo dia. Por dentro, com coisas que dá para olhar, né, com suas dores, cada um tem suas dores emocionais, cada um tem suas dificuldades. Mas e aí, né? Cada um, se for parar para pensar, como que eu vou morrer como? Eu vou morrer com esse rancor? Eu vou morrer com essa mágoa? Né? Ou não, eu vou morrer perdoando? Eu vou morrer amando? E é isso. Nossa, obrigada, Guilherme. Muito obrigada mesmo por compartilhar a sua história, a sua experiência, tudo que você passou, uma história de, nossa, uma superação, né, muito forte. E, gente, é isso. Obrigada, né? Depois disso tudo aqui, vale aí várias reflexões. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, caso você já não tenha feito isso, para você receber aí o aviso, o lembrete dos próximos vídeos que virão. A partir de agora, toda segunda-feira, às 19 horas, nós teremos podcast. Fique atento aí também para outros vídeos. E fala aí, gente, no chat, no comentário, qual foi o seu maior insight, não só do vício das drogas, mas qual foi o maior insight que você teve aí desse podcast para sua vida, que você pode levar aí para sua vida. Então, participa aí do chat, tá bom? Obrigada por você ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.